Juanzito! Tudo bom? Feliz 2023 para você e para todos que estão vendo esse vídeo aqui no canal do Tiozão. Vocês que acharam que eu estava sumido, estamos de volta. Feliz por estar começando mais um ano, mas triste com a notícia que eu recebi sobre a lesão do Renatão. Então, Tá machucado, né, Gil? Renato tá meio triste, a gente está tentando colocar ele para cima. É natural, isso quando aconteceu também no meu cotovelo, isso realmente mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade, porque você sente que é um momento que você pode deixar o trem sair do trilho. E é isso que nós não vamos deixar acontecer com o Renato. Nós precisamos mantê-los motivados, mas o meu principal intuito em estar fazendo esse vídeo aqui para vocês é justamente alertá-los sobre o risco de lesão em cima do bíceps. Muitas pessoas fazendo exercícios convencionais em casa, pegando algum objeto, ou eu tenho uma experiência também de um grande amigo nosso, o Rafa. O Rafa, que é sócio do Horse lá na Aqua, ele também lesionou o bíceps dando um soco. Ele rompeu o bíceps. O Muzi também teve esse rompimento. Eu tive um grande amigo meu chamado Adilson Moreno, na época da Nautilus, que em uma das provas que nós fomos fazer uma vez na televisão, naquela prova de levantar as pedras e colocar em cima de umas mesas, né? Acabou lesionando o bíceps. Então realmente é uma lesão muito comum. E como é que você deve evitar para poder se manter longe de um tipo de lesão desses? Gente, na maioria dos casos é muito difícil de você detectar o que está acontecendo. Quando você percebe, já é tarde demais, você já se lesionou. Então, no caso do Renatão, o que aconteceu? Eu lembro que durante a preparação, quando nós competimos no Mister Olímpia, eu tive o prazer de fazer um dos últimos treinos de braço com ele antes da competição. E nesse treino, ele já havia me relatado que sentia dores no braço e estava com dificuldade de fazer os exercícios de forma convencional. Já levando em consideração isso, o que eu fiz? Eu diminuí a amplitude dos movimentos e também usei o punho para fazer uma alavanca e fazer uma tensão contínua no braço para fazer o máximo de resultado com o mínimo de peso possível, justamente porque eu já sentia que ali tinha uma lesão que poderia se estender para um rompimento. O tempo passou, Renato se recuperou dessa lesão, passou a não sentir mais dores, e nessa semana que passou agora, durante um leg press, ele acabou rompendo o bíceps. Muitas pessoas vieram falar: ah, mas é porque ele não periodizou, ah, mas é porque ele trabalha com um range de repetições muito alto. Bom, vamos lá, vamos falar sobre treinamento. Para quem não sabe, existem estudos, eu estou falando de estudos, não é do que eu acho. Existem estudos que provam que você consegue a mesma faixa de hipertrofia trabalhando de 12 a 15 repetições, trabalhando com muito mais carga e um range de repetições menor, de 6 a 8 repetições. Então você consegue um excelente resultado trabalhando das duas formas. Qual que é mais conveniente para você trabalhar? A que você se adapta melhor. Então existem atletas que gostam e preferem trabalhar com grandes cargas, desafiando a lei da gravidade e também um pouco da física. Existe a necessidade de você carregar pesos grandes, mas esses pesos grandes são determinados pela capacidade que o seu músculo tem de trabalhar com eles em perfeito sincronismo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você usar um peso grande, mas trabalhar sua força elástica. Quando você trabalha a força elástica, que é aquele tranco, que é aquele movimento brusco, você traz uma grande chance de fazer esse rompimento acontecer. No caso do Renato, o que muito provavelmente aconteceu? Nós temos um vídeo aqui onde você tem a análise
e também o áudio do médico que fez o laudo falando sobre o edema que ele possui ali no bíceps. Então você vai ver ali, ó, tem uma região que está toda esbranquiçada. Essa região esbranquiçada é onde você tem um edema, uma inflamação aguda da lesão. Isso foi ocasionado exatamente porque houve esse rompimento. Muitas pessoas perguntaram, por que não está roxo? Por que o braço do Renato não ficou roxo? O braço do Renato não ficou roxo por quê? Porque não houve um rompimento de fibras musculares. Qual que é a conclusão que nós temos? Foi um rompimento que é exatamente em cima no tendão, na porção proximal do bíceps, que é essa região aqui. Tá? A maioria das pessoas acabam rompendo o bíceps nessa porção aqui, na porção fácil, distal. né? É muito mais fácil. Então o Renato ele teve uma lesão aqui e muito provavelmente o Renato já tinha um esgarçamento desse tendão. Esse tendão já tinha ali uma mini fissura há tempos. E isso não se curou. Não se curou por quê? Porque deveria ter sido feito este exame e sido detectado antes para poder se fazer um tratamento prévio. Então não houve esse tratamento prévio e o Renato continuou trabalhando com um ritmo muito forte. Então, o bíceps atua em praticamente todos os exercícios feitos para tronco. Então, quando você faz costas, automaticamente você faz bíceps. Quando você trabalha ombro, você usa o bíceps para fazer estabilização. Você usa o bíceps para fazer vários movimentos para treinar toda a parte superior do seu tronco e também para ajudar na estabilização do quadril quando você faz membros inferiores. Então, quando o Renato tracionou na alavanca do leg press para fazer a estabilização do quadril, automaticamente ele sentiu essa fisgada. O braço ficou mole na hora. O braço fica mole no momento, você não tem contração muscular, então onde você pega no braço do Renato, você vê que existe a musculatura, mas é uma musculatura mole. Por que ela está mole? Porque ela não está amarrada no osso. O que o Renato vai ter que fazer? Ele vai precisar de um pedaço de tendão. E esse pedaço de tendão vai ter que ser costurado ao tendão dele e juntamente esse pedaço de tendão é colocado um parafuso ali no final do húmero dele para poder fixar novamente o bíceps. E daí sim começa um trabalho fisioterápico. O que nós vamos fazer? O Renato, ele não vai parar de treinar. Nós vamos fazer o treinamento cruzado, que é quando você estimula o lado que não tem a lesão, no caso ele vai estimular o lado esquerdo, e esse lado esquerdo estimulado vai evitar que o lado direito tenha uma grande atrofia. Então, é isso que nós teremos que fazer até o Renato tirar os pontos para poder começar a fazer o trabalho de fisioterapia, onde a Simone vai trazer de volta o comprimento do bíceps, que também fica comprometido. Então, automaticamente, quando o músculo se rompe, ele tende a se encurtar. Então, se você teve um tipo de lesão no bíceps como essa que o Renato teve, você tem pouco tempo para poder fazer a cirurgia e promover a total recuperação desse músculo. Se você esperar 15 dias, 20 dias, talvez não haja mais tempo de o seu músculo atingir novamente o comprimido e você terá que conviver com aquela lesão o resto da vida. Julião, tenho 45 anos, quero me prevenir disso. Existe alguma maneira de eu me prevenir de não machucar? Para você se prevenir de um tipo de lesão dessas, o que é importante? Você dar o descanso adequado ao seu músculo, você periodizar as cargas. Então não adianta você querer trabalhar com grandes cargas o tempo todo, que a lesão vai acontecer. E não adianta você também trabalhar com pequenas cargas e um dia você vai querer fazer um estímulo mais forte e essa lesão também vai acontecer. Então, para você evitar esse tipo de lesão, faça um treinamento sempre orientado por um especialista, um profissional de educação física que entenda sobre periodização, para que você tenha uma graduação da carga e, por consequência, cada vez um músculo mais forte e mais preparado com relação a isso. Esteroides anabolizantes tendem a fortalecer apenas a musculatura, muito mais rápido do que os tendões. Então o tendão, ele se fortalece, mas ele é uma consequência dessa musculatura mais forte. Então às vezes você tem um nível de força muito alto,
mas o seu tendão não tem a mesma capacidade do seu músculo. E é aí que acontece a lesão. Então, vocês atletas principalmente, que saem da competição com aquele nível de força muito mais alto, porque você tem um aporte calórico agora ideal para poder fornecer energia e fazer um treino pesado, cuidado. Esse é o momento onde você tem a maior chance de se lesionar. O uso também de remédios que vão auxiliar ao uso de testosterona, os anti-aromatases, cabergolina ou anastrozol, esse tipo de remédio também, que diminui a quantidade de hormônio feminino de estradiol, vai também interferir diretamente na força e na elasticidade desse tendão. Então, os hormônios femininos, eles são importantes para manter a saúde tendínea, para você poder fazer um treino efetivo. Então, sempre façam exames para ver se os seus resultados estão de acordo com os limites que você precisa trabalhar, que é determinado por uma faixa. Todo exame tem ali o índice do que você deve conter e estar dentro de determinada faixa de trabalho ali. Então, se você tem um número elevado de hormônio feminino no seu corpo, você não vai sofrer lesão, mas você vai ter problemas com aromatização. Se você deixar esse hormônio extremamente baixo, você também pode ter problemas com lesão. Então, manter os hormônios controlados sempre dentro do limite aceitável é importante. Periodizar é muito importante. E se você tem alguma dor, algum sinal que possa gerar uma desconfiança ou um desconforto durante a execução dos exercícios de bíceps ou para qualquer outro agrupamento muscular, o que é importante? Fazer uma ressonância para avaliar se existe uma lesão ou não. O Renato, ele tinha esse músculo já esgarçado, já reclamando há muito tempo, não foi feito esse tipo de tratamento e infelizmente hoje ele está pagando preço. Então nós estamos fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o tipo de experiência que o Renato teve, ao qual vocês não precisam ter. Então aprendam com os erros dos outros. Foi um erro, não dava para calcular, não sabíamos que isso ia acontecer, senão nós teríamos tomado outra atitude, e acabou acontecendo num momento infortúnio. Então, durante um momento que ele estava treinando até um outro agrupamento muscular, essa lesão aconteceu. Então, se previna, porque esse tipo de lesão é uma lesão muito comum dentro da sala de academia. Sempre faça aquecimento e também mantenha o seu músculo sempre alongado, sempre com um comprimento normal. E como é que você faz isso? Alongando os flexores e os extensores do punho numa parede comum. Isso já é o suficiente para manter esse tendão sempre com o seu comprimento normal. E também não trabalhe o seu braço nessa amplitude, que seria a amplitude máxima. Aqui eu estou segurando o bíceps está segurando o braço em cima do tendão. Se eu quiser trabalhar músculo, é daqui para cima. Então, 20 a 30 graus para cima é seguro. Estender totalmente o braço nunca será seguro. Para você se prevenir, é isso. Então fica a dica para você, se inscreve, compartilha e mostra esse vídeo para os seus amigos, para que ninguém sofra esse tipo de lesão. Valeu, galera, tamo junto e semana que vem estou de volta.